caso de chuva, neblina, ventos fortes, etc., suspenda a operação. É uma condição insegura e também mantém uma distância segura de redes energizadas. Então, quando esse trabalho for realizado em áreas externas, ou seja, a céu aberto, a gente precisa tomar alguns cuidados com as condições climáticas, com as condições de tempo. Então, eu não posso fazer a movimentação de materiais com o MUNC em situações onde a gente tenha chuva, raio, ventos fortes, neblina aqui, eu não tenho visualização adequada. São todas condições de tempo que impedem a operação do equipamento, que tornam aí o ambiente, a condição insegura, e eu não posso movimentar. Então, às vezes eu comecei o dia de trabalho, tá sol, tempo aberto, ok. Porém, durante o dia começa a ter uma formação de nuvens ali, de repente começa a vir um vento forte, eu tenho que parar imediatamente a operação. Baixo carga ali, não posso fazer, porque esse vento forte aí, essa chuva, essa neblina, podem tirar a minha visibilidade, podem causar instabilidade na carga. Eu tenho vento forte aí, dependendo da carga, ela vai estar balançando, enfim, torna uma condição totalmente insegura. E aí eu não posso continuar com a minha operação. Eu preciso parar imediatamente. Então, também são alguns cuidados que a gente precisa ter quando eu trabalho em ambiente aberto, muito comum aí em construção civil ou na parte externa mesmo das fábricas, das indústrias, que acontece muita movimentação nessas áreas também. Então, muito importante que estejam atentos a essas condições climáticas. E a gente precisa sempre avaliar também outra questão importante, que são as redes elétricas, as redes energizadas próximas a esses locais de movimentação. Então, também, nesse tempo que eu tenho na área, já presenciei, já ouvi falar de alguns acidentes envolvendo essa movimentação com o MUNC próximo a redes energizadas. Porque o MUNC, o equipamento é feito de metal, ferro, e ele é condutor de eletricidade. E dependendo da tensão, às vezes não precisa nem encostar diretamente. Só o fato de se aproximar ali já pode formar um arco elétrico. Aí imagina, a gente está naquele MUNC tradicional, que ele é ali atrás da cabine ali do caminhão, e o motorista está utilizando ali os comandos, ou seja, o que vai acontecer a hora que ele encostar, a hora que ele se aproximar dessa rede energizada? Vai ter a condução da eletricidade pelo equipamento que pode chegar no operador. Isso vai fazer com que ele se torne ali um para-raio, porque a corrente vai passar por ele, vai sair lá nos pés. E aí, dependendo dessa intensidade, é morte. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Mais uma vez, lá na nossa PR, observar todo o entorno do local onde a gente vai fazer essa atividade. Será que eu tenho espaço seguro para realizar a minha atividade? Eu tenho que olhar não só no chão, não só onde eu vou movimentar a minha carga, mas também estar atento acima. Se eu tenho rede elétrica, se eu tenho a estrutura, se eu tenho iluminação, enfim, cuidar para que não tenha esse contato acidental, e aí as consequências são gravíssimas. Então, sempre muito atento. Jamais parar o caminhão embaixo da rede, jamais estar muito próximo ali e fazer movimentações próximos à rede energizadas. Então, nesses casos, é o momento de chamar a equipe de segurança do trabalho e analisar.
olha, eu preciso movimentar essa carga, eu tenho que tirar ela dali, colocar para cá, mas eu tenho a rede aqui próximo. O que dá para a gente fazer para minimizar? Então, analisar caso a caso. Então, vamos colocar uma proteção, vamos pedir o desligamento da rede, se for o caso, vamos programar para fazer isso em um outro dia que seja mais tranquilo e dá para desligar a energia. Precisa fazer essa análise caso a caso para minimizar essa probabilidade de acidentes. Então, a eletricidade é algo muito sério. A gente não pode brincar com isso. É algo que a gente não vê, que não tem cheiro, que não tem cor e que a gente só sente quando toma o choque. Então, não é algo normal. A gente precisa sempre estar atento e ter um cuidado especial quando eu tenho rede elétrica próxima. Então, sempre analisar caso a caso, chamar o encarregado, chamar a segurança do trabalho para analisar e verificar o que pode ser feito. Jamais simplesmente, acho que dá, vai passar por baixo ali, não vou chegar tão perto. Cuidado, porque pode ser surpreendido, a gente pode fazer um movimento equivocado e aí ter esse contato. Então, são duas condições importantíssimas que a gente falou aqui nessa tela. Condição climática, vento, chuva, raio, neblina, se torna uma condição impeditiva para operar o equipamento e também uma atenção muito grande com as redes elétricas, com as redes energizadas. São dois fatores importantíssimos, dois agentes causadores de acidentes gravíssimos. Então a gente tem que sempre se atentar e evitar esse tipo de situação. Outra dica importante é que gire o equipamento 2 vezes por semana até o fim do curso, nos 2 sentidos, para manter a lubrificação do sistema de giro. E eles devem possuir no mínimo 4 cones de sinalização para isolamento. Então, mais 2 informações importantes aqui. Primeiro, é importante que a gente cuide do equipamento, que existam manutenções preventivas e não somente corretivas. E existem algumas ações, alguns cuidados que o próprio operador consegue fazer. Lembrando, o operador não é mecânico. Quando exigir manutenções, a equipe própria, a equipe apropriada é que vai fazer essas manutenções. Mas tem algumas ações que o próprio operador pode fazer, como, por exemplo, fazer esse giro total até o fim de curso, vai até o final e volta, porque eu mantenho o equipamento lubrificado. Às vezes a gente tem um equipamento que não utiliza tanto, utiliza lá às vezes 2, 3 vezes na semana. Então é importante estar ligando esse equipamento, fazendo esse giro total, esticando lança, baixando o braço, subindo, enfim, fazendo movimentos para que esse equipamento se mantenha ativo e aí, consequentemente, lubrificado. A gente tem equipamento aqui que vai rodar a semana inteira, que não para, vai trabalhar direto. Ok, mesmo assim a gente precisa continuar com esses cuidados. Então esse é um exemplo do que dá para ser feito. Além de outros, como sempre está verificando o óleo, bateria, questões ali que normalmente vão aparecer no próprio painel do caminhão, a hora que a gente ligar a chave ali, normalmente se tiver algum problema vai estar acendendo ali a luz da água, a luz da bateria, a luz do óleo, a luz da transmissão, enfim, a gente está observando essas questões, além, claro, de manter o equipamento limpo e organizado. São pequenas ações que o próprio operador pode fazer no dia a dia, sem que ele esteja exposto a riscos adicionais. E aí, é importantíssimo
que se tenha as manutenções preventivas. Não adianta eu só fazer manutenção quando quebrar. Aí, se só houver manutenção corretiva, eu estou correndo vários riscos aí. O principal deles é o risco de acidentes. Pode acontecer falha enquanto eu estiver operando, mas existem outros riscos, como ao meio ambiente, de estourar uma mangueira, ter um vazamento de óleo, também o risco próprio da operação, de ter que parar o trabalho, de às vezes ter que esperar a peça chegar, então paro tudo que eu estou fazendo. Então é muito importante que se mantenha uma manutenção preventiva deste equipamento, para que ele tenha a sua vida útil estendida e, consequentemente, a gente evite acidentes. E aí eu preciso ter, no mínimo, mas aqui é o mínimo do mínimo, 4 cones para fazer a sinalização do veículo quando eu for fazer qualquer tipo de movimento da minha carga. Mas isso é o mínimo do mínimo. Por que é o mínimo do mínimo? 4 cones, não consigo fazer muita coisa. Eu consigo sinalizar. Ok, coloco 4 cones em volta ali do caminhão, está sinalizado, mas eu não delimitei a área. Então é o mínimo, mas o ideal é ter aí pelo menos uns 8 cones e também faixa, fita zebrada, algo que me auxilie em delimitar a área. Não basta apenas sinalizar. Porque eu joguei cone ali, mas a área continua aberta. Está sinalizado? Ok, está sinalizado. Mas eu preciso também delimitar aquela área. E para delimitar eu preciso de uma faixa, eu preciso de uma fita zebrada para passar nesses cones e realmente delimitar toda a área. Só fica ali dentro o operador, o seu ajudante, quem está envolvido na atividade. Principalmente aí em vias urbanas, onde a gente precisa sinalizar ainda mais. Internamente também, porque lá também existe o risco. Mas principalmente em vias urbanas, onde muitas das vezes eu vou trancar, eu vou fechar o acesso de pedestre, por exemplo, vou fechar uma calçada, então eu preciso criar um corredor, eu preciso criar uma alternativa para esse pedestre. Então, com 4 cones, não faço muita coisa, não vou conseguir. Então, no mínimo, aí uns 8 cones, daí para mais, para que a gente consiga sinalizar, e nesses casos aí, sinalizar e delimitar a área e criar um corredor do lado de fora ali, para que o pedestre consiga passar ali com segurança e voltar para a calçada. Então, o mínimo que a gente precisa ter: cone e faixa, ou fita zebrada, ou cerquite, ou cavalete. Aí vai depender da situação, caso a caso, do tipo de operação. Normalmente na rua é cone e fita zebrada. Dentro das empresas, normalmente, em alguns casos, utiliza-se o cavalete, que é o isolamento fixo. Existe a tela cerquite. Existem alguns outros meios também de se fazer essa sinalização, mas é importante que faça. Eu não posso parar o caminhão, já ir abrindo o estabilizador, patolando, baixando a sapata ali. Não, primeira coisa, sinalização e delimitação da área. Depois eu continuo, depois eu dou sequência na minha operação. E aí, normalmente, só 4 cones não vão resolver o meu problema. Eu preciso de cone, eu preciso de faixa, de meios para delimitar a área, para garantir a própria segurança do operador, mas também de outras pessoas, de pedestres, de outros trabalhadores que estejam por perto ali. Então, cone e faixa para ter mais segurança na operação. Existem alguns fatores de estabilidade
que vão fazer com que tenha mais ou menos estabilidade, que é a distância da carga, então quanto que eu estendi essa lança, o quão longe está essa carga, o peso da mesma também, a estabilidade do munque, se ele está bem patolado, e a habilidade em movimentação do operador. São fatores determinantes para garantir a estabilidade do equipamento. Então, lembra que a gente viu também no início, tem aquela tabelinha que tem lá no próprio equipamento, que a gente vai encontrar também no manual do munque, no manual do equipamento, que diz para a gente que quanto mais distante, quanto maior o ângulo também, menor é a capacidade do equipamento. E essa distância, além de influenciar na capacidade do próprio equipamento, também influencia na estabilidade. Então é algo que a gente precisa se atentar. O peso da carga também é algo que a gente precisa fazer uma boa amarração, uma boa distribuição desse peso no nosso acessório de elevação da carga, porque também ele pode gerar certa instabilidade. A patolagem, então, extremamente importante, é um item determinante aí no fator estabilidade do equipamento. Eu tenho que abrir o estabilizador até o final. Lembra, a gente já falou sobre isso lá atrás. Então, abrir o estabilizador até o final, da frente e de trás, lado esquerdo e lado direito, abrir até o final e baixar as sapatas para equilibrar o caminhão, para alinhar, para dar essa estabilidade, que isso também vai influenciar. Então, se eu abrir mais um lado que o outro, se eu não baixar a sapata corretamente, ficar inclinado, obviamente isso vai gerar instabilidade na movimentação. E também a própria habilidade do operador, que essa sensibilidade que a gente vem falando aqui, que o operador precisa ter, precisa conhecer essa sensibilidade do equipamento também, para fazer essa movimentação de forma mais suave, de forma constante e suave. Porque aquele picoteio no comando, aquele aciona e solta, ou movimentos bruscos, isso também vai gerar instabilidade na carga, instabilidade no equipamento. E aí, esses fatores que geram a instabilidade podem ocasionar queda da carga, ruptura do acessório de içamento e também tombamento do próprio equipamento, tombamento do veículo. Então é importantíssimo que a gente se preocupe com esses 4 fatores. A distância da carga, então tomar muito cuidado com essa distância, com a abertura da lança. Eu abri demais essa lança, está lá na ponta distante, às vezes está alto, enfim, essa angulação aí pode ocasionar essa perda de estabilidade. O peso da carga que precisa estar muito bem distribuído no momento da amarração, então tomar muito cuidado. A gente vai ver algumas formas aqui de fazer essa amarração para que essa carga não fique pensa para um dos lados, não fique solta. A patolagem, que é muito importante, abrir o estabilizador até o final, baixar as sapatas, ver se realmente está nivelado, e a própria habilidade, a própria sensibilidade na operação do operador. Então são fatores também determinantes para a estabilidade do equipamento, para a estabilidade da operação. Isso a gente vai ver também no nivelamento do equipamento. Sempre posicione o equipamento observando as condições
do terreno, né? Se está plano, né? Se o piso ali está firme, o solo está firme. Retirar os pinos de segurança das 4 sapatas, né? Os 4 pinos. Só apoiar no chão com os calços do equipamento, nunca apoiar direto no solo. Nivelar aos poucos sem forçar o sistema. 2 sapatas por vez e sempre lembrando de travá-las. Então eu preciso observar muito bem onde eu vou fazer a patolagem, onde eu vou fazer o nivelamento do equipamento. Primeiro, eu preciso observar as condições do terreno, as condições do piso, do local onde eu vou posicionar as sapatas, onde eu vou abrir o estabilizador e patolar. Então lembra que a gente falou, né? Normalmente precisa ser um local plano, uma superfície reta para fazer essa estabilização. Só apoiar no chão com os calços do equipamento. Então também não apoiar as sapatas direto no chão, porque isso pode ocasionar um desmoronamento ali daquela área, pode causar um afundamento. Então normalmente esse calço ele vai segurar, ele vai dar uma estabilidade maior, sempre nivelando aos poucos, sem forçar o sistema, 2 sapatas por vez. Então faço da frente, depois faço de trás, enfim, sempre observando as condições, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa aí, como a gente vê na imagem. Então, o que foi feito ali, né? Não tinha, por exemplo, nas 2 primeiras imagens, as condições adequadas de piso, as condições adequadas de solo. Então, foi inserido ali no local vários calços, a gente vê ali madeira maciça mesmo, que foi colocado no local para que se tenha segurança, para que se tenha um local íntegro para fazer a patolagem. Já na terceira imagem aí, isso não aconteceu, né? Então não se observou as condições do piso e muito provavelmente também não se respeitou a distância de segurança necessária entre a parede da vala e o local da patolagem. E aí então aconteceu o acidente. Então são imagens que nos mostram aqui o que fazer e o que não fazer. Então nas 2 primeiras imagens não se tinha a condição adequada para fazer a patolagem, mas ela foi criada. Então o piso era desnivelado, o piso não oferecia segurança, mas aí através lá da análise preliminar de risco foi detectada essa condição. Olha, aqui a gente precisa patolar, mas o piso não está legal, o solo aqui não vai suportar, não está nivelado. Então se definiu as medidas de controle. O que eu preciso fazer? Olha, vamos colocar vamos colocar calços aqui, essas vigas de madeira maciça, porque aí a gente vai conseguir nivelar e ter um local seguro para baixar as sapatas. E aí na terceira imagem, onde teve o tombamento do caminhão, muito provavelmente isso não foi feito. Então não se tinha segurança do solo e também muito provavelmente ali não se manteve aquela distância de segurança. Lembra que a gente falou lá, né? A distância para eu patolar próximo aí à vala, a talude, tem que ser a altura da vala, a altura do talude tem que ser o mesmo, igual ou maior a distância onde eu vou patolar. Então tem 2 metros ali de profundidade num talude, eu tenho que colocar a minha sapata a no mínimo 2 metros de distância desse talude, dessa vala.
E a gente vê que nessa terceira imagem não foi o que aconteceu, porque o caminhão está muito próximo, tanto é que ele tombou e caiu dentro dessa vala. Então é algo que não foi respeitado, é algo que não foi observado. Então é o início da nossa operação que precisa ser feito também com o máximo de segurança. Eu tenho que verificar sempre o local onde eu vou abrir o estabilizador e principalmente onde eu vou apoiá-lo. Lembrando, não pode ser direto no solo, direto no piso, direto no chão. Eu tenho que colocar sempre os calços e aí verificar se eu tenho estabilidade ali no local, se eu preciso criar algo a mais ali. Sempre que necessário, pessoal, segurança do trabalho, vem me ajudar aqui, preciso movimentar essa carga. O que eu posso fazer aqui para patolar com segurança? Tem uma vala aqui, qual que é a distância ideal? Eu tenho o calço adequado? Sempre questionar para fazer com o máximo de segurança possível. É um momento crítico aqui, porque se eu não tiver bem patolado, eu posso ter o tombamento do equipamento, como a gente viu na imagem aí. Então precisa tomar muito cuidado, é um fator determinante na estabilidade de toda a operação.